Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje então. Nós vamos começar a partir da proposta 6, certo? Como eu havia dito, o feriado nos atrasou um pouquinho em algumas turmas, se eu não me engano, o oitavo X está. Nós não trabalhamos essa produção aqui 5 e vocês podem ir fazendo, tá? Quem não fez essas questões de interpretação aqui, nós vamos dar continuidade ao mesmo gênero, lembrando que agora nós começamos a trabalhar memes, certo? O que é um gênero próprio da internet. Eu acredito que muitos de vocês, ou todos vocês, já viram um meme, certo? Tem um texto não verbal e tem o texto verbal, sempre com a intenção de, de humor, né? Trazer um humor, tá bem? E aqui nós vamos agora trabalhar as rage faces. O que são as rage faces? As rage faces são essas carinhas feias aqui, ó, que nos fazem rir, ok? Algumas pessoas até a utilizam para desenvolver memes. Tudo bem? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as rage faces hoje. Certo. Você sabe o que é o troll face? O texto a seguir conta a origem do meme, que é a própria trollagem. Eu acredito que vocês já ouviram alguma vez alguém dizer assim: fulano está me trollando. O que significa isso? Significa que a pessoa está utilizando uma gíria, né? Está tirando onda, está rindo, está fazendo graça, né? Está fazendo alguma espécie de humor, tá? Eu não vou ler todo esse texto aqui com vocês agora, porque isso ia demandar muito tempo, certo? Então eu gostaria que vocês dessem uma pausa agora no vídeo e fizessem a leitura desse texto 1, ok? E aí, em seguida, nós vamos dar continuidade às atividades. Tudo bem? Ok. Espero que tenham lido para que vocês possam entender o contexto. Então vamos lá. No título do texto são empregados recursos de linguagem usuais na internet. Quais são eles? Então vamos lá. No título diz assim: Trollface, o nascimento do meme que deu uma boa grana ao criador. Problem? Então vejam, quais são aqui então são os recursos da linguagem usuais na internet? Então vocês podem perceber que na internet é comum o uso de gírias e estrangeirismos, tudo bem? Então aqui no título são usadas a gíria para dinheiro, grana, certo? E o estrangeirismo, trollface e problem, ok? Então são esses aqui que vocês podem analisar no título. Em dupla, faça uma lista das palavras relacionadas diretamente à internet presentes no texto 1. Olha, vejam bem, é claro que essa atividade aqui ela deveria ser desenvolvida em sala, mas em virtude dos últimos acontecimentos, vamos fazer agora, ok? Vamos fazer de forma, vamos fazer não em dupla, mas todos juntos, tá? Uma lista de palavras relacionadas à internet. Então, vocês podem perceber que nós temos algumas palavras nesse texto que se relacionam à internet, como memes, rede, trollagem, navegando, pente, Kotaku, que é a revista online que é mencionada aqui, que foi mencionada no texto, certo? Aqui, ó, em entrevista ao Kotaku. E também postei. Então, essas são algumas palavras que estão relacionadas diretamente à internet. Tudo bem? Vamos lá prosseguindo. Releia o título do texto. Trollface, o nascimento do meme que deu uma boa grana ao criador. Problem? Em sua opinião, o texto responde à pergunta feita no título? Olha, vocês podem perceber que o texto informa que o criador do Trollface ganhou muito dinheiro com seu meme, mas julgar se isso é ou não é um problema fica por conta de cada leitor, tudo bem?
Então, vamos lá. Questão 4. Copie dos trechos a seguir as partes que confirmam que o criador do Trollface não esperava o sucesso que obteve. Nós temos aqui a letra A e o trecho que diz o seguinte: em uma visita ao fórum 4chan, ele decidiu postar uma imagem engraçada que tinha desenhado no Paint, algo que ele já havia feito diversas vezes no passado. Ciente de que aquilo seria apenas um motivo para algumas risadas, foi dormir sossegado e despreocupado. Então, observe, vocês têm que pegar o trecho que comprovam que o criador do Trollface não esperava sucesso. E o trecho começa exatamente aqui. Algo que ele já havia feito diversas vezes no passado, certo? E seria apenas um motivo para algumas risadas. Foi dormir sossegado e despreocupado. Então, você copia esse trecho aqui, tudo bem? Esse trecho, ele comprova que o Trollface, que o criador do Trollface não esperava todo esse sucesso. Tudo bem? Que interessante, né? Algumas vezes, algumas pessoas criam algo e não têm nem noção e depois se surpreendem com o resultado, não é mesmo? Questão B, continuando. A mesma atividade também. Entretanto, ao acordar no dia seguinte, Ramírez viu a sua imagem replicada em uma série de postagens no fórum. Em entrevista ao Kotaku, o jovem disse que ficou surpreso com o resultado e que tudo aconteceu de forma inesperada. Então vejam, aqui quando ele diz que o jovem diz que ficou surpreso com o resultado, é um trecho que você pode retirar comprovando essa surpresa. E a outra que diz aqui, um outro trecho aqui, tudo aconteceu de forma inesperada. Esse trecho também você pode retirar e copiar aqui na resposta, porque eles também comprovam que o autor do Trollface não esperava todo esse sucesso. Ok, vamos lá, práticas de reflexão sobre a língua. Questão 5. Complete com exemplos as diferentes funções do uso das aspas no texto. Em seguida, confira com um colega os seus achados. Vamos lá. Letra A. Palavras destacadas por estarem sendo usadas metaforicamente. Vocês podem observar lá no primeiro parágrafo que as palavras DNA, arsenal e armas, elas estão sendo utilizadas de forma, elas foram utilizadas metaforicamente, por isso que elas foram utilizadas entre aspas, certo? Então aqui, ó, DNA, arsenal e armas, tudo bem? O estrangeirismo, que nós já mencionamos, que podemos inserir aqui, é a palavra trollface. E a gíria, foi mencionado no texto a palavra zoeira na internet e trollagem, tudo bem? Essas palavras são gírias. E o discurso direto. Lembrando que o que é um discurso direto? O discurso direto é aquela que replica exatamente a fala do autor. Geralmente ela está entre aspas, certo? Então nós temos ali, quando ele começa dizendo assim: eu realmente não tinha intenção de compartilhar a imagem. Eu só apostei na categoria de vídeo, games e fui dormir. Vamos encontrar aqui no texto. Se eu não me engano, ela está aqui no finalzinho do... Aqui, exatamente. No finalzinho do primeiro do subtítulo. Eu realmente não tinha intenção de compartilhar a imagem. Eu só postei na categoria de videogames e fui dormir. Quando eu acordei na manhã seguinte, vi a imagem repostada várias vezes em outros lugares, certo? Então, aqui nós temos a inserção de um discurso direto, certo? Exatamente replicando a fala do autor, né? Ok, vamos lá, seguindo. Questão 6. Encontre e destaque no trecho a seguir as referências ao Trollface. Então, vamos lá.
todas as palavras que fazem referência ao trollface. Apesar de muitos saberem o que significa, poucos devem conhecer a origem desse formato meme da internet. Então veja, nós temos uma primeira referência ao trollface, que é o quê? Desse famoso meme da internet, certo? Então, destaquem toda essa expressão aqui que se refere a trollface. Continuando. Além de conhecer o começo de toda essa piada também está se referindo ao trollface, ainda mais pessoas não devem imaginar que o criador dessa enfadonha imagem, sublinhe também, ganhou uma boa grana com isso. Isso também está se referindo a trollface. Tudo bem? Então, são palavras sempre fazendo referência a trollface. Questão 7. Releia este trecho. Em 2008, Carlos Ramírez, com 18 anos na época, estava fazendo o que muitos fazem diariamente, navegando na internet enquanto deveria estar terminando um trabalho para a escola, ou seja, procrastinando. Olha, eu acredito que muitos de vocês ainda não ouviram essa palavra, ou ouviram. Talvez sim, né? Talvez estejam procrastinando bastante, já ouviram. Então, você costuma procrastinar muito? Em que situações? Olha, essa é pessoal, mas para aqueles que não sabem o que é procrastinar é adiar, é deixar para fazer depois. É o que vocês devem evitar neste momento, certo, pessoal? Não deixem as atividades se acumular, principalmente nessa semana de aulas EAD, tudo bem? Evitem para que a fim de que você não se prejudique, tudo bem? Então, não procrastine, tá bom? Questão B. No caso de Carlos Ramírez, a procrastinação resultou em quê? Carlos Ramírez, conforme o texto, ele acabou criando o desenho do troll que o deixaria famoso e rico. Tudo bem? Questão 8. Pesquise exemplos de trollagens para compartilhar com os colegas. É importante lembrar que a trollagem não deve ser preconceituosa, pois se torna bullying e pode ser considerada crime. Então, veja bem, você tem que ficar bem atento a isso, porque você pode pesquisar alguns exemplos de trollagens, mas evitem situações de bullying. O que é o bullying? É aquela situação em que você é um ato de violência física ou psicológica contra alguém, certo? Então, por favor, não confundam trollagens e bullying. E essa é a pergunta da questão 9, que diz assim, debata sobre a diferença entre bullying e trollagem, sintetizando em um texto curto no caderno as características de cada um. Então, veja bem, há uma diferença, tudo bem? Como eu disse, o bullying é um ato de violência física ou psicológica intencional e repetido, e o bullying é cometido pela internet, o bullying cometido pela internet se chama cyberbullying, certo? E já a trollagem é uma brincadeira e busca apenas provocar o riso, tudo bem? Então, fiquem com essa diferença assim bem claro para vocês. A trollagem é uma coisa, o bullying é outra coisa, certo? Enquanto o bullying é uma violência, ela magoa, ela machuca, não. A trollagem é para causar humor, a trollagem é uma brincadeira, é uma coisa leve, tudo bem? Questão 10. Existem muitas carinhas semelhantes ao trollface circulando na internet. As rage faces. A palavra rage em inglês significa ira, raiva, irritação, mas as rage faces podem expressar diferentes sentimentos. Agora nós vamos associar as imagens à descrição ou situação em que costumam ser usadas. Então veja aqui, nós temos aqui 6 rage faces, certo? E aqui nós temos o que significa cada uma delas. O nome que vocês estão observando no início de cada alternativa, vocês podem encontrar aqui, ó, sempre no finalzinho, no finalzinho ou quase no final, tá?
de onde foi retirado a Face, ou seja, na referência. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, me gusta é uma Face utilizado nas situações em que o personagem sente prazer e irritação, desprazer ao mesmo tempo. Então vamos ver qual que é a me gusta. A me gusta, nós temos aqui, certo? Me gusta. Me gusta é uma Face utilizado, então essa aqui você vai colocar aqui a número 3, certo? Que é a me gusta. Entendeu? Vamos prosseguir então. A Yuno Gai, acho que é Gai que fala, né? Que a Yuno, certo? A Yuno tem origem no mangá Gantz e demonstra frustração e indignação. Então aqui você vai colocar o número 2. A Reiji Gai, aqui ó, Reiji Gai, deu origem às famosas Reiji Comics. É utilizado geralmente para demonstrar frustração extrema e muita raiva. Olha, o olho chega a estar esbugalhado com vermelho, né? Essa cor sempre demonstra muita raiva. Então veja que essas cores aqui, elas também têm um significado, certo? Então aqui questão 1. Forever, Forever Alone. Vamos ver Forever. Está aqui. A Forever Alone é um personagem que representa solidão, abandono e desapontamento com a vida. Talvez seja o meme mais triste de todos. É verdade, é o único que está se debulhando em lágrimas aqui, ó, tadinho. Vamos lá. O próximo é o challenge. Accepted. Representa uma pessoa que foi desafiada e aceitou o desafio. Este aqui é o aqui, ó. Olha, veja aqui os braços dele cruzados. Ele está com cara assim que aceitou o desafio. Olha a cara dele. Fechou os olhos cerrados assim. Isso mesmo. Representa a pessoa que foi desafiada. E o último que sobrou é o ok. Este aqui, o ok Reis Comic. É usado em situações em que o personagem se rende às circunstâncias e se entrega, desiste. Com a carinha dele desanimado, triste, tá? Esse aqui é o ok, good. Tudo bem? Tranquilinho até aí? Então, essas são algumas das rage faces. Agora sim, tem uma produção, uma atividade que diz o seguinte. Depois de observar as rage faces anteriormente e de pensar sobre o papel delas nos textos, crie a própria rage face, ou, ao contrário, funny face. Qual é o contrário de rage face? Raiva, né? Triste. O contrário é funny, feliz, uma cara alegre, divertida, engraçada, para compartilhar, né? Nós vamos compartilhar depois, né, pessoal, quando nós voltarmos. E além disso, além de você fazer essa carinha, elaborar aqui essa rage face ou a funny face, você tem que contar também a historinha, o contexto que motivou a sua careta. Então veja bem, aqui você vai fazer uma dessas caretas, certo? Uma rage face ou uma funny face, e você vai contar aqui em poucas palavras uma situação em que ocasionou, em que gerou essa situação da rage face ou funny face. Tudo bem? Então, olha só. Leia essas dicas aqui, certo? Leiam essas dicas, caprichem, façam com carinho essa atividade. Não precisa, você não precisa passar para a folha anexa, tudo bem? Além de você inserir aqui a rede Face, você precisa criar um meme.
Para que se transforme em um meme, você precisa colocar, além da imagem, ou seja, além da rage face ou da funny face, que é uma carinha triste ou uma carinha alegre, você precisa também colocar um texto, tá? Na parte superior e na parte inferior, certo? Aquela frase do meme, tudo bem? Assim como nós vimos em outros memes. Então veja aqui, ó, eu até selecionei aqui, eu entrei na internet e vi aqui, olha só, lembrando, o pessoal já tá fazendo meme da situação em que nós estamos passando. Vocês conhecem, né, essa obra aqui, no de fundo, né, Mona Lisa, e fizeram o seguinte meme. Eu sabia que ser antissocial era útil. Como não gosto de socializar, tenho menos chance de pegar o coronavírus. Olha só, Mona Lisa e colocar uma máscara na Mona Lisa, certo? Então vejam, você vai criar uma frase de efeito, tudo bem? Só que ao contrário daqui na Mona Lisa, você vai colocar uma rage face ou uma funny face, tá? Tranquilinho, vocês viram aqui também no caderno de atividade de vocês, que essa atividade aqui, ela, o meme, tem outros memes aqui na proposta 5, certo? Assim também, dessa forma. Só que você vai usar só a Rage Face ou a Funny Face. Tudo bem, pessoal? Entendido? Então, olha, terminou de fazer a atividade, completou a atividade da Rage Face, fez o desenho, caprichou na historinha. O que você vai fazer? Você vai tirar uma foto e postar no site do Positivo On para que eu agregue nota ali. Tudo bem? Então, caprichem, façam com carinho e tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Abraços, abraços, abraços. Beijo.